A semente de uma cisma é plantada. A expectativa de Neia estava certa. Seus batedores a encontraram no portão, mas mesmo antes de os portões se abrirem, os aplausos aumentaram. Um soldado foi enviado de volta à caravana para dizer a eles que era seguro mover-se para a cidade, enquanto Neia e seu bando entraram. E encontrou pessoas, civis e milícias vestindo o que ela agora considerava um equipamento abaixo da média, os aclamando por ambos os lados. Outros que haviam lutado nas paredes ainda permaneciam em suas posições deleitando-se com o alívio de viver outro dia, e Neia e seus guerreiros avançaram silenciosamente, com a aparência de heróis míticos. Seus uniformes escuros, armas intimidadoras e força óbvia pareciam incendiar os corações estáticos da cidade. Logo além da multidão, uma mulher idosa descansava em uma bengala e um sacerdote estava ao lado dela, e quando Neia e sua formação se aproximaram, a dupla se ajoelhou diante dela e de seu bando de guerreiros. Levante-se, ela disse, não há necessidade de se ajoelhar para mim, eu apenas sirvo à vontade de meu Deus, embora eu faça um bom trabalho nisso. Ela disse com um sorriso amigável no final, e estendeu a mão e ajudou a velhinha a se levantar. Obrigado. O padre disse com uma voz que ainda tremia, se você não tivesse vindo, aqueles monstros teriam conseguido entrar, e ouso dizer que não acho que poderíamos tê-los afastado. Não, provavelmente não. Neia respondeu categoricamente. Mas fiquei feliz em prestar minha ajuda. Nós do reino sagrado devemos ajudar uns aos outros, caso contrário, que sentido há em ser um reino? Ela disse simplesmente. Eu sou Agni Vespas, prefeita desta cidade. A velha disse, quem é você? Ela perguntou. Eu sou Neia Baraja, e atrás de mim estão os lutadores de nossa fé, Justiça Negra. Ela disse, gesticulando para aqueles atrás dela. Um silêncio caiu sobre a área quando ela declarou seu nome. Neia Baraja. O padre disse, escudeira do rei feiticeiro. Eu mesma. Neia respondeu. A voz do padre era de choque, não disse a ela como ele se sentia sobre isso, então ela continuou. Eu vim aqui escoltando o comerciante Tinamok e sua caravana, temos um loop de 3 meses ao redor do reino sagrado, trocando suprimentos, pegando e deixando passageiros, esse tipo de coisa, e um fragmento dos guerreiros da Justiça Negra foram destacados sob minha liderança para garantir sua segurança durante a jornada. Posso pedir que eles tenham permissão para abrir uma loja fora do portão, bem como ter acesso pessoal à cidade para descanso, recreação e outros negócios. Neia disse à prefeita, e Agni foi rápida em virar o sorriso encantador para Neia, claro. Como poderíamos negar os salvadores de nossa cidade hoje, muito menos o servo do salvador de nossa nação? Agni foi rápida em espalhar a multidão com instruções para saquear os corpos dos demi-humanos mortos. Certifique-se de queimá-los também. Neia acrescentou, fazer isso garantirá que eles não espalhem doenças aqui. Agni parecia confusa, mas acrescentou a ordem para que fossem empilhados fora da cidade e queimados. Quando as instruções foram feitas e as pessoas estavam em ação, Agni perguntou a Neia, você gostaria de se juntar a mim para jantar em minha residência esta noite, você e o mercador Tinamok? Assumindo que ele não tenha outros requisitos para mim, eu posso aceitar isso. Neia disse com um sorriso brilhante que costumava usar diante das multidões. Isso claramente teve um efeito encantador tanto em Agni quanto no sacerdote, porque quando ela o convidou também, o sacerdote foi rápido em responder com aceitação. Neia aproveitou o momento para olhar para os dois com mais clareza. Agni usava trajes relativamente simples, semelhantes aos outros plebeus, a única diferença era um pingente de prata pendurado em seu pescoço, provavelmente significando seu distintivo de cargo. Neia pensou. O padre, para seu crédito, não estava vestido com roupas mais finas do que as dela, suas vestes sacerdotais eram de um branco desbotado e de fabricação simples, ele não usava joias e quando Neia olhou para suas mãos em seu cajado, ela viu as marcas de trabalho. Sua opinião sobre esse padre subiu vários degraus e ela se viu ansiosa pelo jantar. Você teve algum ferido ou morto? Neia perguntou. Alguns ferimentos leves nos primeiros minutos ou 2, mas nada significativo, eles não tinham as escadas levantadas quando suas flechas e seu pessoal foram trazidos para o ataque. Agni respondeu, e quanto a você, quantos precisamos enterrar? Ela perguntou tristemente, enfrentar demi-humanos era uma coisa feia. Nenhum. Disse Neia. Estes eram fracos, muito fracos. Ela disse como se fosse a coisa mais natural do mundo enfrentar demi-humanos e sair sem nenhuma baixa. Agni e o sacerdote trocaram olhares maravilhados. Nenhum? Nenhum morto? Ela perguntou. Mas você lutou corpo a corpo fora das muralhas. O padre exclamou. Correto, sem mortos, e sim,
nós lutamos contra eles fora dos muros, mas lutamos em nossos termos com melhor habilidade e equipamento depois de pegá-los de surpresa. Eu ficaria muito surpresa se tivéssemos sofrido alguma morte sob aquelas condições. Talvez se eles fossem mais fortes ou nos vissem chegando ou estivessem mais bem armados, mas isso não foi nada. Nós massacramos uma força muito maior de demi-humanos muito mais bem preparados apenas, uma semana atrás ou algo assim. O tempo corre rápido neste tipo de viagem. Ela disse com um encolher de ombros desdenhoso. Quantos mortos, então? O padre perguntou. Também nenhum. Embora tenhamos alguns feridos. Neia disse, provocando suspiros de surpresa. Quando Tinamok chegou, a fogueira dos corpos demi-humanos já estava acesa e a fumaça havia subido alto. Seus olhos se arregalaram, mas ao pensar nisso, ele realmente não sabia por quê. Eles já haviam matado pior do que isso em condições piores. O comerciante e seu pessoal começaram a estabelecer suas posições do lado de fora do portão, convertendo carroças em estandes para mostrar suas roupas, e o resto da Justiça Negra e os guardas que o acompanhavam começaram a estabelecer a segurança do perímetro. Tendo muita prática em todas essas tarefas, nenhuma delas demorou muito, e logo onde não havia nada, surgiu um movimentado mercado, e os habitantes da cidade criaram um feriado improvisado, correndo para casa para conseguir moedas e mercadorias para negociar. Tinamok deixou esses assuntos para seu povo e foi até onde Neia, Agni e o padre estavam. Sou Tinamok, dono desta caravana. Ele disse, estendendo a mão. Agni, a prefeita de Iliaton. Ela disse e apertou a mão dele. Orfi, sacerdote do deus Surshana. O padre disse, e apertou por sua vez. Um prazer. Tinamok disse, seu sorriso vencedor que deve ter conquistado muitos acordos, fazendo com que o calor fosse devolvido a ele pelos dois líderes da cidade. Parece que temos que agradecer a você por esses heróis. Orfi disse, quando seus batedores nos avisaram, tínhamos poucos guardas nas paredes e não estávamos nem um pouco preparados. Se eles não tivessem ganhado tempo com sua sinalização falsa, haveria muitos de nosso povo de luto hoje, e muitos mais sendo lamentados. O rosto de Neia estava orgulhoso enquanto ela falava. Eles aprenderam bem graças à biblioteca dos deuses. Isso atraiu alguns olhares estranhos, mas seu sorriso tornou-se atrevido e tímido, e ela não disse mais nada. Você vai me desculpar por enquanto, devo inspecionar o trabalho do meu pessoal, mas espero que todos nós tenhamos tempo para jantar esta noite, pelo menos para comemorar esta virada de boa sorte. Neia disse, e fez uma meia volta, e voltou para fora do portão. Ela é impressionante. Ela não é? Tinamok disse de tal forma que sua pergunta não era realmente uma pergunta. No entanto, atraiu a resposta de Agni e Orfi. Ela é, Agni respondeu. Exatamente, disse Orfi, mas em seguida perguntou, o que é essa biblioteca dos deuses de que ela falou? Como sacerdote, qualquer coisa relacionada aos deuses era de grande interesse para ele, mas, para sua decepção, Tinamok apenas deu de ombros. Não tenho certeza, sei que tem algo a ver com o deus dela e é um grande repositório de conhecimento, mas como alguém chega lá, o que faz ou como isso ajudou seu povo, bem, você terá convidá-la para o jantar. Tinamok respondeu, eu vou. Orfi disse, eu definitivamente irei. Algumas horas depois, foi exatamente o que aconteceu. Neia entrou e foi saudada calorosamente por Agni, assim como por Orfi, e ela se sentou em frente a eles ao lado de Tinamok. Espero não ter deixado você esperando, apenas alguns detalhes de última hora para cuidar da rotação de guarda. Ela disse se desculpando. Rotação de guarda. Agni disse, estamos perfeitamente seguros agora, não estamos? Ela perguntou. Neia respondeu sombriamente, é no momento de maior segurança, que ocorre o maior perigo. Quando você acredita que está mais seguro, você está mais vulnerável, e não foi essa crença de que sua cidade estava segura, que deixou seus muros quase vazio e sem tripulação, e poderia ter resultado em nossa chegada apenas para encontrar uma ruína fumegante onde antes estava sua cidade. Sua resposta sóbria à prefeita fez a cor desaparecer dos rostos de Agni e Orfi, quando a verdade foi levada para casa. Tinamok salvou a todos do silêncio erguendo sua taça, as vidas preservadas. Ele disse, e isso os trouxe de volta ao momento, e eles repetiram a frase com os copos erguidos e beberam com satisfação. Orfi não perdeu tempo chegando ao cerne de sua pergunta anterior, eu gostaria de saber mais sobre essa biblioteca dos deuses de que você falou, o que é isso, onde fica isso? Ele perguntou. A biblioteca de Ashurnibapal, ela disse, é assim que é chamada, foi construída pelos 41 seres supremos, liderados por Ainzoal-Gon, o rei feiticeiro e o deus morto-vivo da justiça.
Ele escolheu cuidar da minha educação e treinamento, e do treinamento de todos os nossos lutadores que você viu. Ele nos forneceu instrutores mais fortes do que qualquer lutador do mundo, e na biblioteca, sob a tutela de um grande estrategista, eu e mais um recebemos montanhas de livros sobre todos os assuntos concebíveis. Aprendi estratégia no campo de batalha, as artes de enganar na guerra, técnicas de campo e muito, muito mais. Se eu tivesse 1000 vidas, não poderia ter derramado tudo. Mas o resultado de apenas arranhar a superfície é o que está diante de você agora, e o que foi dado aos escolhidos, vigia tudo do lado de fora. Neia disse: Onde posso encontrar este lugar? O padre perguntou: No reino dos deuses, em Nazarick, onde reside o rei feiticeiro. Ela respondeu: Você o chama de Deus, Agni disse enquanto mergulhava a colher em seu ensopado, isso é apenas uma figura de linguagem. Neia balançou a cabeça, ele é o Deus morto-vivo da justiça, quero dizer que, de fato, não fantasia, ele é o único Deus que resta neste mundo, onde quer que os outros deuses tenham ido, tenho certeza disso, eles não estão mais com nós. Orfi engasgou com o ensopado com as palavras dela. Como? Você pode dizer uma coisa dessas? Neia olhou para ele, você nunca esteve nos campos de prisioneiros, esteve? Não. Ele disse. Você viu o que os demi-humanos fizeram ao nosso país? Eu viajei por uma grande parte enquanto atendia o rei feiticeiro como sua escudeira, eu vi tudo. Os demônios usaram humanos em experimentos como cobaias vivas, cortando membros e prendendo-os a outras pessoas vivas. Os demi-humanos comiam crianças na frente de suas famílias, eles comiam crianças diante das próprias paredes de nossa cidade para nos assustar até a submissão. Todos os templos aos nossos deuses eles viram, eles profanaram, eles cagaram nos bancos, eles usaram os emblemas do próprio Deus para limpar suas bundas, os altares foram usados como mesas onde os adoradores de nossos deuses, desde o bebê mais novo até a avó mais velha, pessoas que haviam passado suas vidas devotadas aos deuses, não foram apenas sacrificados. Isso seria blasfemo o suficiente, não, eles foram comidos lá. Eles podiam comer crianças e idosos nos altares de nossos deuses, entendeu? Neia perguntou enquanto rasgava um pedaço de pão do todo. O que os deuses fizeram sobre isso? Ela perguntou. Onde estava a justiça deles? Por que Alalaf não desceu do céu e lutou contra o demônio Jaldabaoth sozinha? Onde estava Surshana, quando as paredes caíram? Ela perguntou novamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, e o sacerdote respondeu, os deuses nos testaram. Você acha? Neia perguntou. Quem então testa os deuses? De que servem os deuses que testam seu povo torturando e abusando daqueles que são jovens demais para conhecer os deuses, que clamam por mães que já descansam nas barrigas de demônios, pouco antes de serem devoradas? Parece-me que se aqueles deuses estavam nos testando, eles não eram diferentes dos próprios algozes. Neia respondeu, mas ela claramente não terminou. O único Deus que importa é o Deus que age. E Ainzoalgon, Deus da justiça, assumiu a responsabilidade de vir e nos salvar, libertou acampamentos, quebrou exércitos de demônios, matou Jaldabaoth em combate pessoal e não tirou nada de nós. Sua justiça é justiça, seu poder é o poder de um Deus, se não for, bem, o que é o poder de um Deus? Ela terminou sua declaração e eles compartilharam um olhar preocupado. Se você me perguntar, Neia disse, há algum tipo de conexão entre Ainzoalgon e Surshana, porque eu vi fotos de como Surshana parecia, e eu vi Ainzoalgon de perto, e eu digo você, eles são exatamente iguais. Mas estou apenas especulando, nunca perguntei isso a ele. O olhar de Orfi era intrigado. Você conhece a história de como Surshana se sacrificou contra os 8 reis da ganância? Ele perguntou a Neia. Sim, acho que a maioria das pessoas já ouviu isso de alguma forma. Ela respondeu curiosa. Quem pode dizer que um Deus não pode voltar, não pode mudar seu nome, não pode? Sua linha de pensamento desapareceu, mas espere, você sabe alguma coisa sobre o feitiço que o rei feiticeiro usou nas planícies de Katze? Ele perguntou. Eu não estava lá para isso, mas soube disso por sobreviventes e outras testemunhas enquanto visitava seu país. Todos os relatos dizem que ele destruiu uma ala inteira com um feitiço, mais de 70.000 homens e seus cavalos em um instante. Eles fugiram e pisotearam uns aos outros, causando mais de 130 baixas. Disse Neia. Por quê? Porque Surshana nunca usou qualquer tipo de poder nessa escala, nem mesmo quando ele foi contra os 8 reis da ganância, e parece que um poder como esse teria sido útil. Orfi respondeu. É possível que ele seja o pai de Surshana, vindo do céu como seu filho antes dele. Orfis começou a tremer de excitação, e Neia ficou mais do que satisfeita. Assim que soube que ele era um sacerdote de Surshana, ela sabia que tinha uma chance de conquistá-lo.
Surshana se sacrificou para nos salvar dos 8 reis da ganância. Apesar de ser um morto-vivo, ele obviamente não odiava os vivos. Eu estive no reino de Ainzoal-Gon, seu povo prosperou, ele até cuidou dos órfãos deixados para trás por seus inimigos falecidos, ele veio ao nosso país e se sacrificou, depois voltou a tempo para a batalha final e salvou a todos nós. Como não posso chamá-lo de Deus? Como posso imaginar que ele odeia os vivos? Como posso não servir a isso? Não contesto a nobreza de Surshana pelo sacrifício que fez, mas temos outro Deus que está aqui, agora, conosco, entre nós, que trabalha para nos ajudar até agora. Você sabia que todos os suprimentos para alimentar e reconstruir a capital e as cidades e vilas vizinhas vieram diretamente do reino feiticeiro? A teocracia serve aos mesmos deuses que servimos, e ainda onde eles estão? Algumas semanas atrás, um sacerdote de Alalaf tentou me assassinar por pedir permissão para construir um templo em nome de meu Deus. Por quê? Se os deuses estão ofendidos, eles não podem me derrubar eles mesmos? Se eles tentaram trabalhar através daquele padre, obviamente ele falhou, porque aqui estou, e estou, porque usei a armadura que meu Deus me permitiu ter. Ele me protegeu, o padre se opôs a mim mesmo enquanto eu construía a cidade deles, mesmo quando ele me dava os meios para isso, e eles tentavam me matar. Seguir a Ainzoal-Gon é uma escolha fácil, afinal, ele me deu força e conhecimento para salvar meu povo e me ensinou o que a justiça realmente é. O que é? Perguntou Orfi. Força, disse Neia. Toda justiça requer força, na mente, no corpo. Sofremos porque permitimos que nossa nação se tornasse fraca, perdemos os meios para nos proteger, mantivemos nossos olhos no céu procurando deuses, enquanto os demônios cresciam em força e vinham para nos fazer sofrer, mas Ainzoal-Gon me mostrou que tendo força, eu poderia fazer justiça, salvar vidas e proteger nosso povo. Ele me ensinou isso pelo exemplo, fazendo o que precisava ser feito, e não vacilando de sua promessa mesmo quando isso colocou em risco. A atenção deles estava extasiada e Neia viu que era o momento certo para perguntar, então ela arriscou: devo continuar a guardar Tinamok e sua caravana mercante até retornarmos ao Capitólio, mas se você estiver disposto a recebê-los, eu gostaria de enviar um membro da Justiça Negra aqui. Eles vão treinar sua milícia em nossas artes de combate, bem como nos ensinamentos de Ainzoal-Gon. Além disso, se você quiser a ajuda, notei que a maioria de seus campos estão vazios, isso é, presumo, por causa das perdas que você sofreu na guerra. Eles assentiram e continuaram a ouvir. O rei feiticeiro tem fornecido esqueletos como trabalhadores já há algum tempo, com grande sucesso em sua própria região, bem como entre os anões. Uma dúzia deles pode fazer em uma fração do tempo, o que levaria 100 humanos para fazer. Você pode ter seus campos restaurados para produção total durante a noite porque eles não precisam de comida, bebida ou descanso, eles podem trabalhar constantemente sem pausa em qualquer tarefa simples que você os instruir a realizar. O preço deles é apenas uma porcentagem do aumento, então você nunca pagará mais do que pode produzir. Ela disse com entusiasmo. Seus olhos se arregalaram com a possibilidade. Agni olhou para Orfi e disse: o que você acha? Orfi pensou por um momento, seus olhos subiram, se para buscar a orientação do céu, ou em pensamento, era incerto, mas sua resposta foi como Neia esperava. Muito bem, mande seu professor e nos mande uma dúzia de esqueletos. Você se arriscou para nos salvar, eu seria um covarde mesmo se não arriscasse confiar em alguém que arriscou a vida por todos nós. Agni concordou com a cabeça e apertou a mão de Neia, seguida rapidamente por Orfi, e Neia se virou para Tinamok. Você acha, senhor, que pode fornecer sementes adicionais a um preço razoável? Eles pensaram. O sorriso de Tinamok quase foi maior do que seu rosto. Eu não só farei isso, eu darei um desconto se eles me derem um desconto nas primeiras frutas após a troca com o rei feiticeiro. Acordado, disse Agni. Acho que esta é a melhor refeição que já comi em muito tempo. Orfi disse, e eu espero ver vocês dois novamente em breve, talvez sem o ataque demi-humano da próxima vez. Ele riu com vontade e foi acompanhado pelo resto da mesa. Vou enviar trabalhadores adicionais para pegar a semente pela manhã, suponho que você estará saindo ao meio-dia para sua próxima parada, certo? Agni disse, provocando um aceno de cabeça de Tinamok. Sim, nós visitaremos uma cidade a seguir, será a primeira além da capital que eu pude ver desde o fim da guerra. Bem, desejo-lhe sorte então. Agni disse enquanto se levantava, foi uma refeição maravilhosa, esclarecedora e proveitosa para todos, mas esses velhos ossos precisam descansar, então até a próxima, boa noite. Ela disse, e o resto da mesa se levantou e se despediu.
Neia voltou para seu saco de dormir bastante satisfeita e rapidamente escreveu outra carta para ser despachada de volta para seu povo na capital, e outra carta para Enzo Albon solicitando o aluguel de mão de obra morta-viva. E então ela foi dormir e teve sonhos muito esperançosos.